Estimados telespectadores, hoje terça-feira, 19 de setembro e mais um Atualidades Pampa no ar. O seu programa predileto, aquele que vicia e que acontece também de madrugada. Bom, nós estamos hoje com as notícias mais importantes desta terça-feira e com certeza o destaque do dia fica na área internacional. Mais um terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter atinge o México. E dessa vez, porque 7 de setembro teve um outro terremoto, mas o terremoto de 7 de setembro foi a 700 quilômetros, o epicentro da cidade do México, que é a capital do México. Dessa vez, o epicentro estava a 120 quilômetros da cidade do México. Muitas pessoas apavoradas, as pessoas abandonando as suas casas, os prédios caindo, as casas caindo, as cenas são chocantes, de desespero total. Olha, e como as pessoas têm o seu celular e elas acabam gravando o que está acontecendo, bom, as cenas são apavorantes. Para quem estava dentro dos prédios, as coisas sacudindo, saindo do lugar, realmente estão ainda, na fase de contabilizar aquelas pessoas que infelizmente morreram até agora. Até eu entrar no mar, eu tinha um número de 47 vítimas fatais, mas a gente não sabe até que ponto vai, porque realmente a destruição foi realmente horrível. E a triste coincidência disso é que aconteceu quando completa 32 anos do terremoto que aconteceu em 1900, mais de 10 mil pessoas na cidade do México. Inclusive, então, é uma cidade assim, marcada drasticamente por um terremoto. Onde ela fica, localizada, realmente é uma área que as placas, que a gente chama de placas tectônicas, não é mesmo, Vitorino? Elas acabam andando, se movendo, se locomovendo, e isso realmente causa os abalos, Mas, como a Cris disse, há 32 anos atrás, 1985, a cidade do México, então, passou por um forte terremoto, o maior da história, e hoje que eles estavam relembrando esse momento, inclusive fazendo treinamento, para saber como agir numa situação dessas, a natureza dá uma resposta e realmente a terra treme e treme muito. Mas passando para as notícias aqui de Porto Alegre, um destaque para amanhã dessa terça-feira, a operação da Polícia Civil, junto com o Ministério Público, prendeu um estudante de medicina já do 7º ano em um plantão no hospital em flagrante. O que aconteceu? A Polícia de São Paulo enviou o inquérito para cá porque um pai de um filho de 10 anos descobriu em São Paulo algumas conversas entre o filho e um fake da internet. Então enviou para a polícia investigou e acabou descobrindo que esse fake era aqui de Porto Alegre e mais precisamente um estudante de medicina, Magno Barcelos. Terrível. Foi encaminhado para a delegacia. O que aconteceu, Vitorino, agora no final de tarde? Audiência de custódia, blá, 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 blá. Pagou uma fiancinha. 20 mil de fiança. 20 mil tá tudo reais. certo, vai para casa. Mas pedofilia não é um crime inafiançável. Brasil, vou te contar, lei, aliás, a justiça é quem menos cumpre a lei. Isso que ele foi preso em flagrante. A audiência de custódia, estabeleceram um valor lá, pagou, foi embora. 20 mil reais de fiança. Ele foi para casa e ele tinha no seu computador mais de 6 mil imagens de crianças e adolescentes, assim, armazenados. Quer dizer, e pagou os 20 mil, e foi para casa, e é estudante de medicina. O que será que acontece numa situação dessa dentro da própria universidade? A universidade, eu imagino que vai se manifestar sobre isso. Ele não deveria poder se formar em medicina, por favor. Imagina se esse sujeito vai fazer pediatria. Imagina. Ué, quem duvida? Se é tá louco. Não, chega a ser nojento se pensar nisso. Não, já é nojento. Já é nojento o fato, forma. mas é nojento se imaginar isso, que esse sujeito pode acabar fazendo pediatria. Quem duvida? Olha que barbaridade. E o caminho dele vai ficar livre para se formar? Eu não sei, a universidade vai ter que se manifestar. Agora tem que ter um pouco de calma, eu acho, porque a universidade vai acabar se manifestando. A universidade vai ter que se manifestar. Não sei se espera o julgamento, o processo ou não, já que foi pego em flagrante, de repente pode determinar alguma suspensão. E o médico, Carla, ele tem um
um agravante que o médico, ao contrário de todos os demais profissionais, o médico tem uma liberdade sobre o corpo humano, sobre o corpo do paciente, que é assustadora. Então, quando se fala num comportamento como esse, e ao mesmo tempo se fala num profissional que pode ter esse acesso irrestrito ao corpo humano, ao corpo dos seus pacientes, das suas pacientes, a gente perde o sono, né? Sim. Já tivemos aquele médico lá, como é o Abdel Maci, Roger Abdel Maci. Aquele lá que passou estuprou anos de sacanagem fazendo sacanagem com os pacientes. Quer dizer, aí foi preso, coitado, aí soltaram, o STF soltou ele, né, coitadinho. Aí prenderam de novo. Mas agora nós vamos criar um Abdel Maci infantil? Que absurdo. Não, a gente não sabe se ele já... Tomara que não. Esse Abdel Maci, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo muitas vezes lá em São Paulo, muitos anos atrás, quando eu trabalhava lá na TV Record, e o cidadão era de uma empáfia, né, com as camisas assim, cada camisa deve valer uns R$2.000, aquelas camisas especiais, e ele com aquela pose, com uma suprema, e era mesmo uma das maiores autoridades, né, nesse tipo de medicina na América Latina. E nunca pensei que depois de tantos anos, tantas acusações contra ele, fossem colocá-lo na cadeia. Mas ele já está em casa, como ele está doentinho, já velhinho, ficam sempre doentes, né? Eu não sei, né? É a primeira coisa que acontece com esses pilotos. A primeira coisa é todo mundo fica doente. Prendeu, assim, fica doente. Arranja uma doença. É reflexo condicionado. A carinha dele, assim, tristeza, mas logo comigo. Lembra o Lalau que estava doente? É outro. Soltaram o Lalau porque estava muito mal. Está até hoje mal. Tomando uísque. Tomando uísque, 25 anos com dinheiro e com propriedades na Flórida, enfim. Vou te contar. Na hora de violentar a mulher lá, enquanto ela estava em defesa, né? Não tinha dor nenhuma. Agora tem dor, agora tem que se tratar em casa. É uma palhaçada. Aqui no sul.com.br, o número de mortos passa já para 70 mortos no México. E que é uma cidade muito populosa, né? São 20 milhões de habitantes. Milhões de habitantes. E mais o aglomerado urbano, as outras cidades em volta, ali, Tasco, Cuernavaca. Eu tive uma vez 3 meses na Cidade do México, conheço bem a Cidade do México, conhece bem. Isso ninguém conhece bem uma cidade desse porte, né? Eu já comentei aqui, são 2 grandes avenidas. Na região de Puebla. Sim, que fica... O terremoto, epicentro. Ao norte. Insurgentes del Sur e del Norte, né? Que margeia toda a Cidade do México. É um bairro, você gira e entra naquele bairro, no giro, nessas avenidas que circundam, como as marginais, a Pinheiros e a marginal, as marginais lá da cidade de São Paulo. E o epicentro, ele foi a uma profundidade de 51 quilômetros, Vitorino. Então, assim, muito perto do solo. Por isso que também causou tanto estrago. Os especialistas dizem que a gente só vai conseguir ter uma contagem confiável de mortos depois de 72 horas, porque os desmoronamentos escondem muitas das vítimas. Claro. Eles ficam achando corpos ainda por muito tempo, escombros, quando eles se levantam, escombros, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, acham pessoas desaparecidas. É um negócio muito triste. Deve ser uma sensação assim... E a Cidade do México tem um cinturão... horrorosa. A Cidade do México tem um cinturão de pobreza... Muito grande. Muito preocupante. Tem um anel de pobreza que circula o México. A Cidade do México fica na ponta da falha de San Andrés. É a falha que começa lá em cima, na Califórnia, lá na ponta. São Francisco, Los Angeles. Lá em cima, em San Diego, e desce. É uma falha geológica que alguns especialistas arriscam dizer que vai fazer a Califórnia se transformar um dia numa grande ilha. Sim. Uns dizem que é chutometria, outros dizem que tem base científica, enfim. Mas eles entendem que a falha de San Andrés está abrindo. Vai separar. Não sei quantos milímetros por ano ela está abrindo. E eles entendem que isso vai provocar uma ruptura geológica no futuro. Olha lá, gente, eu abri o meu Twitter e aqui a gente tem algumas imagens, né, olha os prédios, olha o que acontece com os prédios. Eu vou pegar um negócio assustador. Vai cair o prédio ali. Parece de papel, né? É assustador, Agora está sob ataque a América do Norte, né? Porque, olha, furacão, agora está vindo... Tá vindo outro. O José. E tem o Maria. O José e tem a Maria que vem atrás. Maria já passou, né? O furacão Maria pelas... E aí agora terremoto, e tem tsunami, tem não sei o quê. E a Assembleia Geral da ONU. E a Assembleia Geral...
a América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá estão sob ataque da natureza. O mundo tá mexendo, não é pouco, né? Falando em ataque, um escândalo também que veio à tona entre ontem e hoje é os atos de racismo na Universidade Federal de Santa Maria, né? Onde palavras de racismo ofendendo os estudantes negros foram escritos nas paredes do DCE da universidade. E agora... Isso é uma imbecilidade. Não, isso é uma imbecilidade, assim, ó... Eu não consigo entender como é que esse tipo isso de coisa... Isso é nojento também. Como é que pode existir? Mas sabe como é que isso começa? Isso começa com os pseudo-defensores da raça negra. A raça negra não precisa de defensores. Não, até porque não existe raça negra. Existe uma raça que é a raça humana. Nós precisamos... isso aí a raça humana. Isso aí é hermenêutica. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que... para se promover, para conseguir aparecer, ganhar mídia, as pessoas fazem discursos histéricos, criam ONGs e não sei o quê. Em vez de lutarem contra o racismo, eles lutam por criação de normas e dispositivos sectários que incrementam ainda mais o racismo. Grande parte essas revoltas que a gente está presenciando, podem anotar aí, tem componentes vinculados à criação de cotas. Eu sempre fui favorável à cota social. Eu acho que tem que sim, universidade pública tem que ter cota social. Eu vou mais longe. Eu acho que o sujeito, para ingressar na universidade pública, tem que provar que é pobre. É rico, muito bem, aí pode pagar as universidades privadas, que são muito boas. As universidades privadas estão cada vez melhores e as públicas cada vez mais afundando. Mas lugar de rico é a universidade privada. Pobre tem que ter direito à universidade pública. Agora, você começa a criar cota para índio, cota para afrodescendentes, cota para não sei o quê, cota para não sei o quê. Esse sectarismo cria animosidade. Eu sou capaz de apostar que nessa e em outras universidades, essas manifestações têm esse componente. Eu não vou identificar aqui, mas 2 ou 3 professores já disseram que muitas vezes é preciso segurar o conteúdo, porque alunos cotistas, sejam por cotas sociais ou por cotas raciais, têm dificuldade de acompanhar. E isso é ruim, é triste, porque essas pessoas entraram sem mas aí o professor preparo. Não faz nada, só sai falando? Não, ele não saiu falando. Isso eu estou passando para você, são professores que me confidenciaram isso, eles seguram o conteúdo e esperam a turma acompanhar o conteúdo. Agora, é inevitável que isso vai comprometer o rendimento final. Então, assim, as pessoas carentes, elas têm mais dificuldades de se preparar, de construir uma base para entrar numa universidade. Por isso que elas precisam ter livre acesso a uma série de outros componentes. Tinha aqui em Porto Alegre, não sei por que acabaram, tinha aqui em Porto Alegre um cursinho pré-vestibular gratuito, que era pago pela Prefeitura de Porto Alegre. Era uma ONG aqui de Porto Alegre que fazia. Eu não sei por que acabou. Eu achava aquilo uma ideia maravilhosa. Então, tem uma frase do hoje deputado Pedro Ruas, que é meu amigo pessoal, eu discordo dele ideologicamente, mas é meu amigo pessoal, um homem sério e honesto. O deputado Pedro Ruas disse o seguinte, nós não temos que criar privilégios para inferiorizados, nós temos que dar a eles as mesmas condições. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E eu concordo. Eu acho que nós temos que criar universidades públicas cada vez mais voltadas à participação e ingresso de pessoas carentes. Senão acontece isso que aconteceu, que acaba relatando. Dá aqui a palavra para o Marne Barcelos. Ontem eu citei aqui o Nelson Mandela. Nelson Mandela, eu já li umas 2 biografias do Nelson Mandela. Considero um homem muito avante do seu tempo, um homem que passou 27, quase 28 anos numa cadeia na África do Sul, em função do apartheid, do seu movimento negro. Ele era um advogado formado pela Universidade da Cidade do Cabo e se torna o grande líder da nação africana, que hoje é a melhor nação da África. E ele dizia que só existe um
momento, um tempo em que se pode acabar com o racismo no mundo inteiro, que é através da educação. A educação independe. A educação vai daquelas pessoas que querem, que precisam, que sentem a necessidade de aprender. Não adianta você tirar um curso universitário, como eu conheço muitas pessoas que tiraram 1, 2, 3 cursos universitários que não sabem absolutamente nada, porque nunca prestaram atenção, nunca pensaram, porque o ser humano tem que pensar. Tem que pensar. Voltaire diz, pense, amigo, pense. Voltaire dizia muito isso. Porque a pessoa precisa pensar. Se você estuda e não pensa, todo aquele aprendizado que você teve no banco escolar, na universidade, etc., aquilo se esvai, aquilo não existe. Então, a educação é o fundamental. A pessoa aprender, a pessoa ler, a pessoa ter a vontade de conhecer. Esta será a diferença e é a diferença entre as pessoas. A diferença entre as pessoas não é a cor, nunca foi a cor. Entre os países, isso. E nem o dinheiro. As pessoas, claro que respeitam o dinheiro, mas respeitam o conhecimento. Pelo menos entre os povos mais civilizados desse planeta. Pelo menos deveria ser, né? É o que eu penso, né? Agora queria dedicar o meu programa, minha apresentação, minha humilde aparição aqui no vídeo a dois amigos. Primeiro, a super loira Cíntia, que está organizando, a Cíntia do Mega Hair, está organizando o fã-clube em Sapucaia do Sul. Chicão Tofani, que eu não estou presente com o fã-clube em Sapucaia do Sul. E é o meu amigo de infância, Carlos Roberto Lofego Mesquita Caníbal, que eu tenho inveja do Caníbal, sabe por quê? Porque o Caníbal, a partir de hoje, ele é um dos 3 cidadãos de Porto Alegre que tem um Porsche 911 GTS, que é considerado um dos 4 carros. Bugatti, esse do Caníbal, a Lamborghini e a Ferrari, que passa os 300 por hora. Ele consegue andar em Porto Alegre com esse carro? Não, mas pelo menos tem. Bom, mas fica na garagem, né? Não dá, né? Não falo nem pela violência, falo pela condição das nossas ruas. E o Caníbal... E o Bentley? O Bentley não é um carro bom também? O Bentley GT mas não passa os 300. E o Caníbal tem uma coisa que é interessante, que ele é muito amigo aqui da casa, do Dr. Otávio, do Paulo Sérgio Pinto, colaborador do programa do Paulo Sérgio, e meu amigo de infância. Ele disse uma coisa: Chicão, como nós éramos felizes quando nós era pobre. Quando tu era pobre, eu continuo pobre. Nós ficávamos na Beira-Rio, que a gente nasceu aqui em Santa Teresa, vendo os carros passar na rua com os caras, com as namoradas, né? Uns meninos de 12 anos. Nós já tínhamos uma vida ativa, sexual e afetiva, tudo com 12 anos. Com 12 anos? Mas não tínhamos carro. Ganhava tudo na presença. Já era ativo? Eu ganhava sempre no visual. Foi ali que tu aprendeu que estilo era mais importante. Olha aqui, chegou de Nova York. É uma mulher que chega em Nova York. Todo mundo está pensando, como é que eu vou para Gramado? Ela vai para Nova York, Vitorino. Será que vai para Nova York num evento de moda? A mulher tem que ser muito style. E falando em Nova York, fashion. O cara me perguntou qual é o relógio do Trump. É o Blackpen. Blackpen é um relógio suíço que sai $10 mil lá fora. Imagina um relógio que lá fora é 35 mil. Aqui, no mínimo, é 70. Falando no Trump, o Trump discursou hoje na ONU, né? E fez um discurso bem forte, dizendo que as Forças Armadas estão mais fortes do que nunca, que eles vão investir 700 bilhões de dólares nas Forças Armadas e disse mais. Disse que se a Coreia do Norte não deixar outra alternativa, os Estados Unidos destrói a Coreia do Norte. Mas ele fez uma falácia. Ele disse que a China está em conjunto com ele para pressionar a Coreia do Norte. Isso é uma mentira dele, porque a China usa a Coreia do Norte para fazer uma guerra por procuração, não é, Vitorino? É um escudo. Inclusive, manda muito a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o cachorro brabo da China. É o pitbull da China. Porque você vai ver, a Coreia do Norte foi totalmente armada pela China. A tecnologia chinesa de armamento, as forças terrestres, equipamento de forças terrestres, equipamento de ataque, equipamento de assalto, tudo é chinês. Então, assim, a China agora querer dizer que a Coreia do Norte, para com isso. Para com isso. É como achar que... o Vitorino passou, tu sabia, hoje, do final da tarde, na votação para o Prêmio Press. Inclusive... Saiu mais. A última parcial, o Vitorino passou, eu tenho condições dessa parcial. E 54,8% são votos de mulher da classe A, B, C, D, E. O Vitorino atinge todas as classes. Ele é um multiuso, entende? Multiuso. Tá ótimo, né, Vitorino? Voto feminino, voto masculino, gente, não interessa, só acessa lá a revista Press, vai em Prêmio Press
clica lá e no item 6 tem comentarista de televisão do ano. Daí coloca lá Gustavo Victorino, _TV Pampa. E se quiser também vota no Atualidades Pampa como o melhor programa. Não, vote nos dois, vote. Já está. Claro. Agora, se a Atualidades Pampa não ganhar, Está também. dizem que uma turba vai invadir. A turba vai invadir uma turba. Sabia? A gente vai fazer o Atualidades Pampa de lá, será? De lá. Porque nós Você está falando de Nova York, gente? Vocês viram o discurso do Temer hoje pela manhã? Foi o primeiro, né? Ele é sempre o presidente historicamente é sempre o primeiro que abre. Eu ouvi os 20 minutos de discurso dele. Acho que o presidente Temer fez o que todo político brasileiro faz. Chega lá e se vende. Se vende como um grande gestor, coisa e tal. Eu estava levando o discurso dele a sério, os primeiros 4, 5 minutos. Agora, quando ele falou que trouxe de volta o equilíbrio fiscal e tributário ao Brasil, aí eu larguei. Largou. No ano passado, a história da Amazônia. No ano passado, o déficit era 154 bilhões. Esse ano vai ser 159. Cadê o equilíbrio? Não, e a Amazônia, que ele disse que reduziu em 20% o desmatamento. Da onde que ele tirou esse número? Não, ele usou um estudo que agora as pessoas que fizeram o estudo estão desmentindo ele na internet, dizendo não é bem assim, não aconteceu isso, pelo contrário. Não, foi agora eu te pergunto, o dele foi constrangedor. Agora eu te pergunto, fora da casinha. Aí ele vai lá falar tudo isso e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Já sabe que brasileiro é mentiroso mesmo. E falaram também muito na Venezuela, né? Falaram bastante na Venezuela, o que os países podem fazer pela democracia na Venezuela. Essa discussão foi a parte fechada. O governo da Venezuela já se manifestou dizendo que é uma ameaça tudo isso que está acontecendo, que esses países reunidos falando sobre a Venezuela não gostaram nada. Caracas disse que denuncia aos povos do mundo as novas ameaças contra a soberania, a paz e a estabilidade no nosso país. O problema da Venezuela... O que eles podem fazer? A Venezuela hoje é uma ditadura bolivariana, o país está fechado, foi tomado pelos bolivarianos, fecharam o Congresso, criaram a tal de Assembleia Constituinte, que é os amigos do... A Venezuela não tem uma democracia, não tem mais nada. Hoje é um povo escravo, um povo que tende a passar fome, já tem necessidades básicas complexas. A exemplo do que acontece com a Coreia do Norte, uma ditadura que vai se tornar cada vez mais feroz, com uma diferença. A China alimenta a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não é pobre, tu quer dizer? A Coreia do Norte é alimentada pela China. Mas a Coreia do Norte tem essa situação das pessoas não terem sabonete, não terem papel higiênico, comida, isso? Não, eles não vivem essa necessidade porque a China abastece a Coreia do Norte. Entendi. A China compra petróleo, compra produtos de origem, máquinas mecânicas, a Coreia do Norte produz. A Coreia do Norte produz algumas coisas também de minerais, mas na verdade é aquele negócio, ela é mantida pela China. A Venezuela não tem quem mantenha. É como Cuba seria? É o que Cuba vivia da União Soviética. Com o fim da União Soviética, Cuba literalmente jogou a toalha, né? A Venezuela não tem de quem viver. A Venezuela tinha um certo suporte do Equador, que também vai de mal a pior, porque o Rafael Correa, aquele é outro bolivariano boboca, que está arrebentando com o Equador. A Argentina, que chutaram a Cristina Kirchner para fora. Aqui no Brasil, porque o PT mandava dinheiro para lá, via BNDES. Então, mas assim, que nada ia para o povo, né? Não. Isso tudo. Mas eles poderiam muito bem viver do petróleo. Isso tudo, sim, poderia, mas acontece o seguinte: para você ter um país como esse nas mãos, você tem que comprar muita gente. Especialmente chefes militares. Querida bancada, e o nome do estudante, qual hospital ele foi preso, deve ser de família conhecida. Hoje nas redes sociais todos querem saber o nome deste monstro. Nós precisamos saber. Abraço para todos. Jânia, não divulgaram o nome dele, Jânia. Polícia não divulgou. Eu estou com uma pesquisa aqui, uma pesquisa que saiu hoje, CNT, a respeito das candidaturas a presos, prováveis candidatos à presidência da República, mas antes eu estou com um dado assustador da rejeição ao Temer. 75,6% dos brasileiros rejeitam e apenas 3,4% acham o governo dele bom ou ótimo. 3,4%. Nessa pesquisa, o Lula ganha no primeiro e no segundo turno. No primeiro e no segundo, 32,4 contra Bolsonaro 19,8. Qual é a rejeição do Lula? O Lula tem mais rejeição, tem 50,4% de rejeição e o Bolsonaro 45% é melhor de já rejeição. Ir se acostumando, né? É melhor já se adaptar. A verdade é a seguinte, que
Como o Lula, a minha explicação para essa pesquisa é básica. Como o Lula é o que mais se expõe, é o que mais aparece na televisão, porque o Bolsonaro não aparece na televisão. Não, zero. A Marina Silva não aparece na televisão e não existem outros candidatos. É mais do que natural que nessa pesquisa ele apareça em primeiro lugar, porque não existem outros candidatos. E ele é o que mais aparece. Para o bem ou para o mal, ele é o que mais aparece. Com aquele Quem é que fez essa pesquisa, Marcos? CNT. é a mesma que faz. Confederação Nacional dos Transportes. Com sede em Belo Horizonte e que um petista é presidente há séculos. Tu não acredita em nenhuma pesquisa? Não. O Vitorino, mas ele faz... Ele é cartesiano. Tá certo que eu nunca fui, nunca me perguntaram nada. Nunca participei de pesquisa nenhuma, mas não é por isso que eu vou deixar de acreditar. Urgente. A Cris diz que é melhor já ir se acostumando. Com o que, querida? Jair é óbvio. O Bolsonaro não aparece num programa de televisão, não aparece absolutamente nada. E você liga, todo dia o Lula se desculpando. Mas o Lula aqui. Lula vira réu na Operação Zelotes por corrupção passiva. Mais uma pra conta. Mais uma pra conta. E eu tô começando a pensar, minha gente, me ajudem, por favor. O quê? Que o Lula era só um laranja. Que ele não era presidente do Brasil. Porque a Marisa, ela é culpada de tudo. Agora, o advogado do Lula disse também que foi a Marisa que assinou o contrato de venda do imóvel lá em São Bernardo do Campo. Coitada da dona Marisa. É só a Marisa depois de ter morrido, coitadinha. Ela não tá aqui pra se defender. Tem que botar a culpa em alguém, né? Gente, eles só colocam a culpa na Marisa. Onde é que isso vai parar? E aí ainda tem pessoas que pensam em votar no Lula mais uma vez. Inclusive, tem um telespectador nosso que se chama Carlos e ele se comunica bastante pelo Facebook, pelo atualidades@pampa.com.br, pelo WhatsApp, que hoje está com o Gustavo Vitorino. E ele me escreveu dizendo assim, não vou mais falar sobre política. E daqui a pouco ele começou assim, não, tem que ver a pesquisa do Lula. Ele é esquerdista e tal. E ele eu sou do PT. Tem que ver a pesquisa do Lula, o Marvin vai falar sobre isso. Aí no final ele disse assim, pode me bloquear, que eu falei de novo sobre política. Eu vou dizer, Carlos, eu não vou te bloquear. Primeiro, porque tu é uma pessoa respeitosa. E segundo, porque eu ainda tenho esperança que tu não vote no Lula. Que um dia tu mude de ideia. A dona Bernadette Camacô mandou uma mensagem pelo WhatsApp aqui me dando um bico. Por quê? Ela disse que... ela disse, Vitorino, é fácil falar quando não se é negro. Eu ouço esse papo desde quando era adolescente. Qualquer coisa em prol do povo negro vem enxurrada de críticas. Mas enquanto os negros estiverem nas camadas mais pobres, tem de haver cota. Dona Bernadette, veja como a senhora se contradiz na sua própria frase, na sua própria colocação. Por exemplo, povo negro, não tem povo negro. Povo negro existe. É um povo só, brasileiros. Tá? Então a senhora já está... na sua própria frase, criando uma conotação sectária. A segunda, quando a senhora diz, enquanto os negros estiverem nas camadas mais pobres, tem que haver cotas. Então se for pobre e não for negro, não precisa cota? São hoje os que mais sofrem, né? Aqueles que são pobres e não são negros. A maior discriminação é a pobreza. É a maior forma de preconceito, de discriminação. E ela diz aqui, ela continua, mandou uma segunda mensagem, diz que aconteceu em Santa Maria para intimidar os negros a saírem da universidade. Entrem por cota vestibular ou paga, que muitos não aceitam que o negro vá à universidade. Dona Bernadette, isso é um discurso de ódio que a senhora está tendo. Não aceitar que negro vá à universidade. Por que a senhora não pergunta isso, por exemplo, para o Joaquim Barbosa? Não, mas eu acho que ela está falando isso da... Ela é negra? Das mensagens escritas lá nas paredes da universidade. Pela foto ela é de origem afro, sim. Mas assim, eu não concordo, dona Bernadette, com a senhora. Não concordo, desculpe, respeito, coloquei a sua opinião no ar, tenho respeito à senhora, mas eu não concordo, eu sou favorável à cota social. Se entre os pobres tem mais negros, então os negros serão beneficiados. Mas eu acho que tem que haver cota para pobre. E sou mais radical. Eu acho que a universidade pública tinha que ser exclusivamente para pobres. Vitorino. Eu tenho uma opinião eu acredito, diferente da maioria da bancada. Eu sou a favor das cotas raciais. Sou bem a favor. Essa bancada é plural, né? Sou a favor. Eu acho que é um povo que veio para cá enganado,
foram escravizados, roubados. Eu acho que nós temos um débito com essa comunidade. A maneira que desde quando eles vieram para cá até depois quando foram alforriados e jogados à própria sorte. Eu acredito que é uma maneira de pagar um débito que nós devemos à comunidade negra. E ajudar a construir o Brasil, né? Que seria do Brasil sem os negros hoje. Disso eu também não discordo, mas eu acho que, na minha concepção, a cota ela já é a forma de discriminar esse povo. Mas aqui eles têm razão, é a única forma. O grupo negro, de separar, eu acho que todo mundo é igual. Eu concordo com o Vitorino. Pobre, não ter se os negros estão entre os pobres, se os negros estão entre os pobres, eles serão os mais beneficiados. Mas é óbvio. Agora, eu não concordo com recuar na história. Se a gente for recuar na história, a gente deve tanto para tanta gente que vai faltar. É uma opinião. Eu sabia que eu ia. Respeito a sua opinião, mas que ia ser contra a maioria da bancada. Mas eu senti necessidade de. Mas é de se pensar também. Eu sinto, sabe? Aqui é um programa de opinião, tá? Tem que dar sua opinião. Atualidades@pampa.com.br. Boa noite, Carla Krieger e os amigos da bancada. Se em uma universidade houve racismo, Carla, o que você acha que fica para as pessoas ignorantes que não sabem respeitar o ser humano da raça negra? Beijos, minha querida amiga, Sérgio Claver. Tem que se ter pena daqueles que ainda têm preconceito, porque esses sim são pobres de espírito, essa que é a grande realidade. Mas tem negros que têm preconceito com outros negros, que eu já vi muitas situações, inclusive lá no Rio de Janeiro. O preconceito é sempre ruim. Sob qualquer ponto de vista. Preconceito de tudo, né? Existe sim, existe o preconceito. Por exemplo, pode querer tapá-lo só para o Chicão, por exemplo, tem preconceito, ele é muito bonito. Esse é o problema. Então ele tem preconceito. Inclusive, as pessoas agora eu dei razão para a Cris, que ela é mais bonita que o Vitorino, e os gregos priorizam a beleza. Agora vai ao Drops. Não, falando em Drops, beleza, o pai de todos que ficam belos em Porto Alegre, meu querido amigo que chegou de Paris, onde foi num congresso médico, Miguel Sorrentino, o number one da cirurgia plástica, que é um caso inédito. Ele explodiu a ex-mulher e está com uma mulher maravilhosa. A Cristina Guiva, que é uma mulher linda. O Sorrentino segue aquela cartilha minha, redutor e bola pra frente, sempre melhor. Tu é o cara, Sorrentino. Sorrentino tá em forma, né? Sorrentino então. Eu acompanho ele. É um dos poucos caras que tem mais ou menos o meu look, ele, sabe? Riscado. Ele é demais. Mais ou menos o meu look. Sorrentino é um cara que tu tem que falar muito, porque ele pode mexer no teu cabelo, sabia? É um dos melhores. Aí não era ele que ia fazer a tal da cirurgia? Vai fazer do homem sem face. E já faz tempo. Vai fazer, mas tá muito calor. Tá no Game of Thrones. O cara explode a ex-mulher, tá com outra mulher, Miguel. Vamos sair dos comerciais e vamos passar para a notícia? Vamos lá. Juiz... só não fala de Janot, de Raquel Dodge. Não, eu vou falar só. Mas a Dodge hoje trocou toda a equipe da Lava Jato. E deixou a mina aquela. Pegou a Lava Jato. Não, a mina aquela é a assessora dela. Calma, não, foi ver as fotos, não foi? Não é. Falando sobre a Raquel Dodge, são 10 Dodge é o sobrenome do marido. Exatamente, que foram hoje divulgados os 10 nomes que vão integrar o grupo de trabalho da Lava Jato. Entre esses 10 nomes, 2 ainda permanecem do grupo ainda do Janot, os outros serão substituídos. Alguns ficarão 30 dias ainda para fazer esse processo de transição. Raquel Dodge se reuniu com Rodrigo Janot, convidou a equipe para ficar, alguns quiseram ficar antes dela assumir, outros não quiseram ficar, mas mesmo aqueles que tinham interesse em ficar não ficaram, né? Ficaram apenas 2. Os membros que ingressaram são membros de conhecimento do processo criminal, já atuaram inclusive no mensalão. Ela também colocou as diretrizes, né, da Lava Jato, quais serão as diretrizes da Lava Jato. E falando... Vitorino, ela não é assessora, a moça bonita que é ela, linda, Mara Elisa de Oliveira. Aliás, isso deu também pano para manga, né? Muito assunto, muito bonita, mas muito competente também, gente. Muito competente. Advogada, claro. Ela é procuradora. Ela é procuradora, ela não é estagiária, ela é procuradora. Quantos anos e ela
vai ser chefe de gabinete de Raquel Dodge. Não vai ser uma simples secretária. Ela é chefe de gabinete, diz que ela é muito competente, tem uma carreira falando sobre o meio ambiente, atuou bastante, então ela é procuradora. Ela não é estagiária. Ela é muito competente e muito bonita também. É como a Sharon Stone. A Sharon Stone, lindíssima, tinha um QI de 170, 160. Maior que do Chicão? Não, o Chicão não existe. Não existe. Auditado pela doutora psiquiatra Maria Rodrigues. Só isso. Não é nem mais bela, nem tem o QI maior. Não, só o QI. Mas às vezes o QI é aplicado em outras coisas também, né, querida? Tu leva o QI pra Gramado? Não, eu levo o corpite pra Gramado. Não, o Vitorino gosta de levar o QI e o DR pra Gramado e com o Vitorino. O Vitorino leva essência, o Chicão mascando e um monte de celulite atrás. Aí tá. Chicão, deixa eu te explicar o seguinte. A doutora vai descer aí. Mascando chiclete. Deixa eu te explicar o seguinte. Existem momentos na vida que os olhos precisam ser fechados. E nesses momentos é que é necessário o conteúdo. Os óculos escuros é pra isso? Concordo. Olha só, isso aí eu vi no Google. Uma mina disse isso. E tem momentos, Vitorino. Satisfeito no barra-shot, os olhos fechados. Tem momentos em que a gente também precisa fechar os ouvidos para não ouvir o que o Chicão Tofani fala, pelo amor de Deus. Que grosseria. Olha, é uma o problema da minha vida sempre foi ser agredido pela periferia. A periferia sempre agrediu. Eu sou uma Ferrari. Então sinto orgulho os em gols fazer que ele parte bater em da mim pra ganhar a periferia. indenização, entendeu? Eu sinto orgulho em fazer parte da periferia, até porque eu dou valor a toda a história que eu tive para chegar até esta bancada. Então, eu tenho orgulho. Mas a maior eu quero mandar um beijo. Mas a maior periferia não é a periferia geográfica, é a periferia cerebral. Essa é a maior. Mas agora tá... Porque o grande charme e a inteligência das pessoas é não agredi-las. Cultural, né? Cerebral. Tu já viu o Mário agredir algum colega de bancada aqui? Já. Eu jamais. Eu brinco com o Vitorino ali. Fala que as pessoas são OVNI, que as pessoas não existem. Mas não existe mesmo aquelas pessoas? Mas nunca ninguém da bancada. Colega não. Colega eu jogo. Aliás, as reclamações por senhor ter agredido a população gaúcha foi muito grande. As pessoas me reclamaram muito. Fizeram aquilo com qualquer coisa. Ainda disseram que tinha que botar minha foto lá no Santander. Nossa senhora, agora ficamos tontos. Agora, os colegas de bancada, eu sempre elogio a Jéssica Divina Maravilhosa, tu um baita cabeça. Acabou de me elogiar, tudo bem. Mas, querida, mas tu me agride. Deixa eu mandar Isso aí é uma periferia cerebral. Carla, paz e amor. Não pode agredir. Estamos na Semana da Paz, por favor. Carla, eu quero só mandar um beijo. Para, tu quer tocar e chama de ridícula, alfineta. Agride ela, isso aqui é agressão. Que é isso? Não é agressão, diz que é muito pichurique. Tudo é por causa da inveja da Cris Bart, que veio de Nova York. Então todo mundo está em crise para ir para Gramado. Posso falar? Pode. Posso falar? Fica quieto. Eu quero mandar um beijo, que hoje eu estive almoçando com um amigo meu, amigo de Cris Bart, colega de TV Pampa, o Ayala, que é a Aris Camel, todo mundo conhece aí. Eu estive almoçando com esse nosso grande amigo lá na La Piobona, aqui na Teresópolis. E eu quero mandar um beijão para toda a galera que nos tratou com o maior carinho lá, que foi a Cileide Bonfante, que é a proprietária, e também uma senhora que... Chicão Tofani. A Normélia. Bem bomba. A Normélia, ela nos encontrou lá, elogiou o programa, disse que gosta de todos, mas que quando o Chicão começa a falar, ela baixa o volume. Mas eu não posso, eu também convido. Como é o nome dela mesmo? Normélia. A gente não agrada todo mundo. Por que mau gosto? Como é que a pessoa vai baixar quando eu vou falar? Eu só falo coisa boa, coisa fecha. Falei do Dr. Caníbal, uma Porsche 900 milhões. Aqui, o Chicão. É muito caindo pros ruins. Ele não tá bom. Tá caindo pra todo mundo. Tá caindo pros ruins. Não, porque desabou no México. Desabou no México? Todo dia na nossa cabeça aqui no Brasil, até mais do que no México, tu pode ter certeza. Mas os negativistas estão aí. O cara não é negativo. Eu recebi uma mensagem aqui interessante da doutora Andréa da Costa Campos. Ela é advogada e diz o seguinte: olha, eu sou negra, advogada, e deixei de participar de determinados grupos que hipoteticamente lutam pela igualdade racial. Ela diz: esses grupos pregam discursos de ódio.
Acredito sim no combate contra o preconceito, mas percebo muitos oportunistas quanto ao tema. Como é que é o nome dela? Doutora Andréa da Costa Campos. E eu estou lembrando que na semana passada, na sede da OAB, o primeiro Fórum Estadual de Ensino Jurídico, a doutora, está me fugindo o nome dela, mestre em Direito, doutora em Direito, uma senhora, uma brilhante cabeça, fiquei abismado com o discurso dela, com o painel dela, negra, professora da PUC. Ela fez uma colocação maravilhosa e deixou muito claro nas entrelinhas de que esses movimentos muitas vezes acabam recepcionando oportunismos pelo formato com que se aborda o tema, pela hermenêutica do tema. E aí ela falou sobre a coisa da diversidade, que envolve também comportamento sexual, envolve a discussão no entorno de raças, de etnias, enfim. Então, eu achei muito interessante, porque me parece que esse tema é um tema polêmico, é praticamente dividido aqui, ó, as mensagens. Eu posso ler um a favor e um contra sobre esse tema que foi levantado, mas me parece que todos concordam com a mesma coisa. É preciso dar oportunidades às pessoas pobres. E eu acho que esse é o tema que tem que emergir. Se os negros são a maioria dos pobres brasileiros, que seja dada oportunidade aos pobres, porque a maioria das pessoas que irão aproveitar essas oportunidades serão da cor negra. A Isaurelina aqui no Atualidades. O assunto é polêmico. Ela é bem polêmico, mas eu também estou achando as considerações dos nossos telespectadores nessa linha. Olá, sou negra e fui empregada doméstica por 20 anos. Estudei e me formei em pedagogia. Hoje estou com 49 anos, cursando o meu terceiro pós e não precisei de cotas. Sou concursada e muito feliz com as minhas conquistas. Beijos, adoro vocês. Carla, por favor, é o Eugênio Carlos. Exatamente. Sou descendente de negro e vamos acabar com este mimimi de devemos para os negros, etc, etc. Isso é mimimi, chega, acabou. Eu sou contra cotas, ponto, diz ele. Tem algum a favor das cotas? Por enquanto não achei. Aqui, ó, eu fui aqui para o nosso Facebook. Aliás, quem é o destaque do nosso Facebook hoje, logo eu vou mostrar para vocês. Mas, dona Carla... Ela diz o seguinte, só deixa eu acabar de ler algumas. Quem tem que pagar? Os pobres, diz a Margarida. A Marlene Gonzalez. Cris, eu devo só para o banco no qual eu tenho conta corrente. Olha que o gerente não é negro. Então, fale por ti, não pela sociedade toda. Não, gente, isso que é agressividade. Eu não entendo isso. Assim, né? Naquela coisa, assim, no que paira sobre a sociedade, não, todo mundo tem direito de dar a sua opinião, todo mundo tem direito de se expressar. Desde que fale como eu falo. Desde que fale o que eu digo. Desde que fale como eu penso. Agora, piadinha, porque eu sou a favor das cotas raciais. Eu também sou igual a ti. Sabe? Não entendo. Agora mudou de... Não, eu torço pra Cris. Eu quero agradecer a Kelly Fanca pelo um elogio que ela disse que a bancada da Atualidade Pampa não teria irreverência, não teria charme e fair play se não fosse Cantofani. Valeu, Kelly. Eu prefiro muito mais o teu elogio que da Normélia. A Normélia não te elogiou. Jéssica, eu também não quero elogio de Normélia. Jéssica, a respeito do que você falou sobre a culpabilidade, a responsabilidade da dona Marisa, a piada da internet é o seguinte, que veio da Nádia. O Lula quer fechar todos os centros espíritas porque a dona Marisa não faça delação premiada. É verdade. Ele tava ralado. Imagina uma mesa branca. Meu Deus, ia acontecer. Ia chegar tanta informação, melhor deixar assim, né? Aliás, uma das coisas que me chamaram a atenção quando se fala, agora eu vou falar do preconceito de credo. Uma das coisas que eu notei com as poucas pessoas que eu conversei, porque eu não tive a oportunidade de conversar muito com as pessoas lá no evento do Padre Paulinho, é a barbaridade que algumas igrejas, não são todas, algumas igrejas pentecostais estão patrocinando, demonizando, satanizando as religiões afro. Assim, se você quer ser respeitado, respeite. É a primeira coisa, né? É a primeira regra. É verdade. Então, assim, olha, se você tem uma religião e você quer ser respeitado pela sua religião, respeite aqueles que têm outra religião. Essa história de ficar satanizando religiões afros,
chutando símbolos cristãos. Isso não é forma de fazer religião. Isso é irresponsabilidade de idiotas que querem parecer engraçadinhos diante de pessoas incautas. Porque os próprios evangélicos, os próprios líderes das religiões pentecostais têm condenado isso. Você não faz religiosidade, você não cria a fé pregando ódio. Não, você tem que pregar o amor, o bem do próximo, o seu bem e o bem do próximo. Pregar o ódio é um erro. E isso é uma coisa que vem chamando a atenção nos últimos tempos. Algumas igrejas pentecostais de fundo de quintal andam pregando o ódio às religiões de origem afro. Cuidado, tenham respeito pela religião alheia. E, por favor, você que pratica qualquer religião, se o seu líder religioso pregar ódio a outra religião, abandone-o imediatamente, porque ele não é um líder religioso. Ele é um boboca oportunista. É verdade. E a gente também está na Semana da Paz, né? A gente tem que pensar nisso. E na Semana do Trânsito também. E tem uma campanha bem bacana dizendo que a minha atitude faz a diferença no trânsito. Isso faz a gente pensar um pouquinho como a gente se comporta enquanto pedestre, enquanto ciclista e enquanto motorista. Será que realmente eu obedeço às regras de trânsito? Será que enquanto pedestre eu só atravesso na passarela ou na faixa de segurança? Eu faço o ciclista também obedece, então acho que tem que fazer uma meia-culpa de todos nós, para que o trânsito melhore, porque hoje em dia a gente vê quantas vidas se perdem no nosso trânsito. Eu atravesso na faixa de segurança, primeiro porque quando você chega a determinada idade, você tem que tomar mais cuidado, porque eu não tenho mais aquela ligeireza que eu tinha alguns anos atrás. Mas acho que sempre, né? Tem que botar no cotidiano. Isso eu aprendi na Europa, né? Você tem que ir na faixa, se ouvir o silvo avisando que você pode passar, o cego pode passar, as pessoas na Europa é assim, quase todos os países da Europa é assim. Então, as pessoas têm que observar isso aí, e eu observo, e mesmo assim, por exemplo, aqui na frente da TV Pampa, esse pessoal, essa garotada que passa por aí, eu quase fui atropelado 2 vezes na faixa de segurança, porque eles simplesmente não param aqui na frente. Aqui é um horror isso aqui. Aqui é a dança do cachorro louco. Isso, você desce essa orfanatró, aqui é a nossa rua orfanatró, você passa de frente, ele sai da garagem assim, a 1000 por hora. Eu não sei que o pessoal está tirando um curso universitário para fazer isso. Para, o que é isso? Tem pressa. Olha, eu estou aqui com outras manifestações, essa história das cotas, realmente as pessoas estão se manifestando bastante. Anderson Fiore. Carla, boa noite. Parece-me muito importante que se complemente a fala da crise do Chicão para dar a devida relevância à vinda dos imigrantes alemães, italianos, asiáticos e judeus para o Brasil. Pois, afinal, todos... Deixa eu acabar e depois tu fala. Todos estes desenvolveram ótimas técnicas e práticas, seja para na agropecuária, na indústria, seja no comércio. Todos os imigrantes foram árduos trabalhadores, sobretudo do século XIX, que passaram por muitas exigências e explorações, maltratos, e pouco se fala neles quando destes episódios de preconceito racial. Em Santa Maria, minha cidade natal, um grupo étnico ser privilegiado em detrimento de outro, para mim, é a maior das discriminações. Anderson Fiore, Porto Alegre. Alguma coisa mais aí no WhatsApp, Vitorino? A gente tem bastante coisa aqui, mas assim, ó, eu vou deixar bem claro, a gente não vai colocar no ar palavras ofensivas ou mesmo que sejam de posições diferentes, tá? Então tem gente escrevendo aqui, usando palavras de tom agressivo, mostrando racismo em algumas mensagens. Então eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês não usassem palavras agressivas nem com a bancada e muito menos com os negros. Tá? Porque o que está aqui, de repente, a gente pode entregar isso aqui para o Ministério Público para ele apurar. Eu vou entregar porque ele falou de mim, ó. Manifestação de racismo. Não, ele falou mas ele falou educadamente, ele discorda de você como eu discordo de você. Haters. Mas tem tanta gente que concorda comigo no meu Instagram, Cris_Bart, um monte de gente mandando mensagem lá que concorda com o que eu falei, tá? Muito obrigada. Sim, tem posições aqui, tem posições... Alguém concorda. Tem posições para todos os lados. Tem posições que
que concorda com você e tem posições contra você. Por isso que eu disse, o tema é polêmico e tem um chato ligando direto aqui. E que bom que as pessoas discordam, né? Afinal... Sobre as imigrações no Brasil, a imigração alemã e principalmente a imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que é muito grande a imigração italiana. Quando os italianos vieram para o Brasil, que foram convidados a vir ao Brasil, eles foram trabalhar nas fazendas dos grandes proprietários para substituir, entre aspas, os negros que haviam sido alforriados, que haviam sido liberados e que não tinham sequer onde comer, onde viver, porque eles foram, pode ir embora, mas ir embora para onde? Eu não sei fazer nada, eu só, sabe, essas coisas todas. Então, estes mesmos italianos, vou falar mais dos italianos, que eu li muito a respeito da cultura italiana aqui no Brasil, da participação italiana no desenvolvimento do país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, eles começaram a crescer, a trabalhar nas fazendas e começaram a construir as suas próprias casas e tal. Daqui a pouco, eles eram os donos das terras, porque eles trabalhavam. E os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, isso lá no interior do Rio, lá em Vassouras, por exemplo, que eu acompanhei essa história em Vassouras, no interior do Rio, o Vitorino conhece a cidade, que é maravilhosa, tem uma grande universidade lá. Então, o que aconteceu? Daqui a pouco, esses italianos, ou os alemães, que foi bem antes que os alemães vieram aqui para o Rio Grande do Sul, 1824, eles começaram a crescer e daqui a pouco, como os proprietários não trabalhavam, eles começaram a negociar e daqui a pouco eles eram os donos das próprias terras. Então, dado o valor desses homens italianos, alemães, que gostavam de trabalhar. A diferença é o trabalho. As pessoas têm que trabalhar. Então tem muita gente que, é o que disse o Vitorino, é o coitadismo. A pessoa tem que trabalhar. Se você quer alguma coisa, você tem que ter conhecimento, mas tem que ter o trabalho. Ninguém ganha na loteria se não comprar o bilhete. E a vida é uma loteria. Você tem que apostar, fazer até conseguir isso aí. Vinícius Fialho, uma grande rede de supermercados gaúchos não contratava negros depois da lei do Olívio Dutra, que criou cotas. Aí esse supermercado passou a contratar negros. Concordo com a Cris, tentei me candidatar por cotas, mas fui impedido por ter estudado em escolas particulares. Concordo, haviam negros mais necessitados que eu, Vinícius Fialho, de Canoas. Diga, Vitorino. Vê que a própria manifestação dele contém uma ambiguidade, né? Ou seja, ele estudando em escola particular, tinha condição, tudo, mas tentou entrar por cota. Ou seja... isso revela uma ambiguidade. Olha aqui, ó, o Marcos Strebe está dando uma resmungada aqui. Ele diz o seguinte: Vitorino Bancada, desde sexta-feira eu estou mandando atos, mas a Carla não lê a minha pergunta. Ainda bem que é tua hoje. Ô, seu Marcos, é que a Carla não gosta do senhor, seu Marcos. Que manda pra seu Marcos, é que a Carla não gosta do senhor, seu Marcos. Diga, desculpa, a gente acabou a DR. Terminou a DR, a DR total hoje. Então, assim, o seu Marcos está perguntando o seguinte: a doutora Raquel Dodge pode desfazer as denúncias encaminhadas pelo Rodrigo Janot? Olha, seu Marcos, poder ela não pode, mas assim, um processo como esse é um processo longo, exige empenho dos promotores, e hoje a dona Raquel Dodge trocou 8 dos 10 promotores da Lava Jato. Colocou gente de confiança dela. E no STF já existe um movimento muito forte, certamente liderado por aquele ministro que a gente conhece, para que seja devolvida essa última denúncia do Michel Temer, seja devolvida à PGR para que se faça correções. É isso que vai acontecer. Eu continuo torcendo para estar errado, mas vai ser um processo de abafa agora violento. Nós estamos literalmente nas mãos de uma casta que, pelo menos até a eleição do ano que vem, vai fazer o que quer no país. Eu estou dizendo isso com dor no peito como brasileiro. Nós conseguimos tirar metade, mas a outra metade está fazendo um estrago igual ou, quem sabe, até pior. Que medo, hein? Aí, voltando a falar das cotas, o Ayrton Valadão mandou lá no meu Instagram, @JessicaWeberOficial, e ele disse que os ricos não querem pagar as faculdades, então eles roubam a vaga dos pobres. E eu concordo. Eu concordo contigo. Tá, mas os melhores cursinhos para vestibular, é verdade. Mas eu só não usaria a palavra roubam. Eles ocupam, né? a Tem vaga. mais oportunidade. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que a universidade pública tinha que ser para pobre.
Você vai na faculdade de medicina, Chicão, e dá uma olhada nos carros que estão na faculdade de medicina. Só BMW, esses carros importados. Sim, pessoas que têm condições de pagar uma faculdade particular. Eu, quando eu fiz vestibular para história, eu passei na PUC, na URGS e cedi o meu lugar na URGS. Porque essas pessoas se preparam. É que é fácil. Mas eu acho também que, ao mesmo tempo, as pessoas também dedicam, pagam a vida inteira um colégio particular, porque também elas não podem ter uma faculdade pública. Também acho. Não, a pessoa investe o tempo todo na educação para chegar lá na frente e ter a possibilidade de passar num vestibular. Aí eu acho que faz mais sentido. Isso é uma verdade. Eles chegam mais bem preparados. Bem preparados, exatamente. O que seria o certo? O governo, o Estado, ter melhores colégios públicos, assim como acontece nos Estados Unidos, equivalentes a colégios particulares, que a pessoa chegue lá na frente e consiga competir a vaga da mesma forma. Agora, as cotas sociais são as cotas sociais, na minha opinião, são uma forma de igualar um pouco, de reservar determinadas vagas para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de investir em educação, já que o governo não investe em educação. A gente Posso fazer uma homenagem? Deve. Um aniversariante hoje, uma das figuras, eu já fui atacado aqui nesse programa pelas homenagens que fiz a ele, o professor Paulo Freire. Se vivo fosse, estaria de aniversário hoje. O professor Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o patrono da educação brasileira. Vejam bem, ele é o autor da Pedagogia do Oprimido e tal, e é um livro muito considerado. Atenção, aqui eu até trouxe por escrito para não esquecer. Foi o brasileiro mais homenageado da história. Ganhou 29 títulos de doutor honoris causa de Universidade da Europa e América, e recebeu diversos galardões, como o Prêmio Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Tem uma escultura em Estocolmo, na Suécia, dele aparece ao lado de outras 6 grandes personalidades, entre elas o grande mestre Pablo Neruda. Eu não discuto ideologia, eu discuto conhecimento, inovação, criação. Por isso eu continuo reverenciando a figura e a memória desse grande educador brasileiro chamado professor Paulo Freire, que, se vivo fosse, estaria de aniversário hoje, como bom virginiano que era. Deixa eu fazer uma pergunta, então, só para... Não vou responder. Olha aí, agressividade. Mas o que aconteceu nessa terça-feira, por favor? Eu só fiz com o Fair Play, veio de Nova York, Hotel Park Lane. Nova York tem 3 hotel fashion. Isso eu posso dizer. Quem dizer o contrário, não sabe. Não é Sheraton, grande Sheraton. Os 3 hotéis lendários em Nova York o Park Lane, que a querida Cris Bate ficou, o Algonquin e o Plaza. O Plaza, acho que é. Os 3. Os outros são hotéis de rede. Vitorino, que é um homem que já fez 1.200 viagens para os Estados Unidos, pode dizer isso aí. Eu só fico lá na casa de amigo. É mais fashion ainda. Imagina como em Nova York. Manuel Joesley. Não, esse eu não quero. Eu fiquei de mostrar quem é o destaque do Atualidades aqui no Facebook. E o nosso destaque, vamos colocar, por favor. Aqui, vamos colocar o Facebook. É Marne Barcelos. Quer dizer, isso é uma discriminação, Cris. O componente da bancada só ali. Imagina, né? Nós somos os pequenininhos lá embaixo, ó. Imagina. Eu não concordo com isso aí. Magda Beatriz. Pesquisa. Ali tá o Vitorino. Olha aí a senhora, olha a senhora tá fulgurante aí. Nada a ver, minha. A senhora tá como assim? Pelo amor de Deus. Aqui, não, tu não tá porque tu não tava. Tu estava de férias. Eu não sou destaque esse dia. Tudo bem. Olha, eu vou procurar a Cris Bart aqui como destaque, eu vou colocar. Cris Bart é destaque de Nova York. Voltou assim de Nova York. Não, pode deixar que eu vou procurar. Dá uma notícia enquanto isso, Marne Barcelos, por favor. Olha, nós temos tantas notícias, tantas informações sobre os famosos que se manifestam sobre a decisão da Justiça Federal, do Distrito Federal, de tratar a homossexualidade como doença impressionante. Foi o assunto mais abordado nas redes sociais. Eu sou viciada em redes sociais. Por favor, redes sociais, Cris Bart como destaque da nossa foto. Vamos ver, claro. Muito
obrigada aí, o pessoal do Facebook. Escolher uma foto que eu me gosto, pelo menos. Bom, vamos concluir esse assunto, né? Que esse assunto é o recorrente. Só o que se falou ali na boca, ali. Só o que se falou foi nessa decisão desse juiz aí. Do juiz do Distrito Federal. Então, a Ivete Sangalo, todos eles, a Claudinha Leite, etc. e tal, sobre essa decisão. Essa decisão que é uma liminar, Vitorino, isso aí pode ser cassada a qualquer momento, não é isso? Sim, mas olha só, o que as pessoas falaram é gente que não leu a decisão. Eu li a decisão ontem que não fala em cura gay, não fala em nada disso. Para um pouquinho. Quer dizer, então, que o sujeito que vira homossexual não pode abrir mão da sua homossexualidade e se tornar heterossexual? É que ele está proibido por lei? Claro. É isso? Não é que as pessoas... O que estão dizendo é o seguinte, o juiz só disse o seguinte, os psicólogos podem atender qualquer um. Mas é óbvio. Seja homossexual ou não. Sim, mas é que... Mas quando não onde está a cura gay? Eu li ontem a lei. Se o cara se arrepender, ele pode voltar atrás ou não? Sim, mas ele não gostou desse Chico, olha só, a questão não é só se arrepender, é o seguinte, esse é um tema polêmico e sério. Porque tem o seguinte, existem pessoas homossexuais, sejam do sexo feminino ou do sexo masculino, que vivem intimamente um drama. Sim. As pessoas precisam ser respeitadas. Você não pode dizer, o fulano agora é homossexual, o fulano é homossexual, vai ter que ser homossexual, porque se deixar de ser homossexual, é a cura gay e a pessoa passa a ser criticada. Não, por que isso? Eu acho que assim como existe preconceito, homofobia, existe a anti-homofobia, que é um componente que, na minha opinião, impede. Por que vai se impedir um psicólogo de atender um homossexual e discutir com ele a sua homossexualidade? Ninguém fala disso. Mas então, essa gente que está dando opinião é gente que não leu a decisão do juiz. Leram a notícia. Sim, mas ontem nós mostramos aqui que a manchete, a notícia é feita por jornalistas bobocas que não leram a sentença. É isso que me deixa indignado. Basta você pegar a sentença e ler. A manchete causa impacto. Sim, mas aí já vai pela manchete. É aquela história que o Lulinha... Não é só a matéria dizia, todas, da Veja, isso era bobagem. Porque o deputado Feliciano, porque esse é o efeito Feliciano, a cura gay não tem nada de cura gay. O psicólogo tem o direito, na sua profissão, de conversar com o homossexual e ele expor o drama pessoal que ele vive. Porque nem todas as pessoas vivem de forma confortável com a sua homossexualidade. Mas isso é óbvio, não é isso que a gente está contestando. É o fato de ter surgido na mídia, o fato de ter sido liberado o tratamento para não foi bem liberado. Abriu portas para a liberação. Essa era, abriu portas, a tal da decisão abriu portas. Ela em nenhum momento deixou claro que é exatamente isso, está revertida. Mas por que uma pessoa não pode deixar de ser gay? Mas não está se discutindo isso. Ele não está satisfeito. A pessoa que vai a um tratamento, a um psicólogo, ela pode ser homossexual, heterossexual. A pessoa tem os seus conflitos. Sim. Todos nós temos os nossos conflitos. E por que essa pessoa não tem o direito de procurar um psicólogo? Ninguém está dizendo mas não é, a gente não está dizendo que não. Mas então eu não entendo essa mania de fazerem gracinha na internet, esses artistas famosos fazer gracinha, porque compraram uma bobagem. Não, a gente leu uma notícia. Sim, eles leram a notícia e compraram a mesma informação. Eu fico com a sentença do juiz. A sentença do juiz e a norma, o provimento 01 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Por que as pessoas, quando comentam uma notícia, comentam de uma forma tão dura? Por que não falam com fair play? Porque dá impacto. Por que não fazem na brincadeira? A vida é muito cinzenta. Vamos fazer uma brincadeira agora. Quer ficar gay, fica. Quer voltar a não ser, tudo igual. Ouve aqui. Deu ruim pro Cavani. Deu. Deu muito ruim, vai ser vendido, gente. Neymar pede pra se desfazer. Mas agora o Neymar tá mandando no clube agora. Sério? Mas o Cavani é um grande centroavante. Mas é um grande jogador. Mas começaram a brigar, diz que saíram no Foi por causa da falta aquela. Jogo, né? O Neymar queria bater o pênalti. E o Cavani bateu e errou. Depois da falta, o Cavani quis.
O Daniel Alves pegou a bola e deu pro Neymar. O Neymar tá mandando o time. E aí acabou com briga no vestiário do Cavani com o Neymar. E hoje a notícia que eu ouvi é que o Neymar teria pedido a cabeça. Agora tu vê, o Cavani do Cavani. E eu já ouvi que o técnico disse que não, que o Cavani é um batedor de pênalti oficial assim, do time. O Neymar tá muito mimado. Tá muito mimado, daqui a pouco. Não é bom, Que se não ganhar essa Liga dos Campeões, ele vai ficar ruim pra ele. Não é bom. É que o Messi deixava ele bater pênalti, né? Porque o Messi é mais então ele achava que os outros... Messi é o Messi não tem medo, não se sente ameaçado, né? É outra história. Falando em ameaçado, o Grêmio... O Grêmio está ameaçado ou não no jogo de amanhã? Está ameaçado. Porque o Grêmio não fez gol no Rio de Janeiro e o gol qualificado é traiçoeiro, cara. Sim. Porque se o Botafogo empatar de 1-1, ele vai para a semifinal e o Grêmio fica. E o Botafogo gosta de jogar muito no campo do adversário. E o Grêmio vai entrar pressionado. E o Jair Ventura é um belo menino. Ele é filho do Jairzinho? É filho do Jairzinho, exatamente. Filho do Jairzinho. Agora, a grande dificuldade da Libertadores da América essa semana é o River Plate ter que reverter 3-0 que ele levou na Bolívia. É quase que impossível. Mas não duvide. Não dá para duvidar. Mas é difícil. River é River. E eu tô mais preocupada com a segunda. Inter e Náutico. Ela tá no estilo... Não, para mim já não. Inter e Luverdense, Náutico. Saiu de Nova York. Saiu de Nova York. Essa emoção. Grande Porto Alegre. Saiu uma sentença que deve abrir jurisprudência a respeito de um juiz autorizou que seja descontado do salário do cidadão ou aluguel que ele não paga, até 10%. Olha. Saiu essa sentença hoje. Como é? Os locadores vão poder ingressar na justiça e pedir 10% do salário. Até 10% ele deu do salário, né? Isso das aí abre pessoas que estão devendo aluguel? É, isso aí. E o pessoal tá vibrando, né? Quem tem imóveis alugados. Quem não tem, não tá vibrando. Pois é, mas eu estou falando em termos daqueles que são proprietários, né? Aqueles que foram Mas pode não pagar aluguel? Não pode. Não pode, mas não pagam, né? Tem gente mas aí, que não paga. Por quanto tempo fica? Aí tem a tal da lei de despejo. Aí vai correndo, aí tem pessoas que não pagam. Agora, desde que não prejudique, 10% não vai prejudicar a manutenção da família, sabe? Sei lá, eu não sei. Saia justa que anda o trabalhador, amigo. 10% é bom dinheiro. Eu não sei não, essa decisão aí para mim não avança, porque teria que mudar a lei. Aí você vai, um juiz toma uma decisão meio maluca lá, por conta dele, isso aí o tribunal deve reverter. Foi aqui no Rio Grande do Sul, Marcos? Não, foi em Minas Gerais, um estado desses aí. Eu sei que eu gravei a notícia, gravei na cabeça a notícia para passar aqui. Eu não tenho os detalhes, mas abre jurisprudência. Mas é muito perigoso. Eu acho que o tribunal vai derrubar, porque você autorizar desconto de salário, existe uma figura jurídica que é o caráter alimentar de uma remuneração. Esse caráter alimentar, ele é sagrado, ele só se justifica para compensar outro caráter alimentar, como alimentos para isso aí, filho, justamente o que foi comentado foi isso, que esse desconto em folha seria só para uma pensão de alimentos. Daqui a pouco vai ter banco tirando comida com certeza. Já tem banco tirando casa aí, coisa, não sei o quê, por causa dessa mudança de execução. Automóvel, então, nem se fala, que tiram de carro por aí. Tem uma notícia bem legal de um convênio que foi assinado nessa terça-feira entre o Judiciário, a PUC e o Ministério Público para possibilitar o desenvolvimento de um aplicativo, uma plataforma para aproximar futuros pais de futuros filhos para facilitar na adoção. Hoje são 602 crianças e adolescentes na espera por uma família e 5.461 interessados. Então, quer dizer, são 9 vezes mais pessoas interessadas do que as crianças para serem adotadas. Essa conta não fecha, mas as crianças crescem e cada vez perdem mais oportunidades de encontrar um lar. Então, eles estão desenvolvendo. Isso, claro, a pessoa vai ter que ser cadastrada, o juiz vai ter que dar ok para entrar, mas para conhecer o perfil da criança, a criança também vai poder conhecer o perfil daqueles futuros, né, pais. Então, eu acho que é uma boa notícia para tirar essas crianças que estão sem lar hoje e que tem tanta gente querendo adotar e levar para dentro de casa e levar amor
para essas crianças. Bem, vamos aos nossos aniversariantes do dia de hoje. Adam West, lembram dele? Ele fez a série do Batman. E, aliás, vi uma fotografia dele impressionante. Ele com 40 anos, depois com 88 anos, quando ele faleceu. José Louzeiro, né, escritor e roteirista brasileiro, escreveu 2 novelas ou 3 novelas. E ela, a eterna Miss Brasil, Marta Rocha. Marta Rocha, que hoje está completando, a Marta Rocha, 81 anos de idade, a Marta Rocha. A mulher que mudou os padrões dos concursos de beleza. A Marta Rocha. Por 2 polegadas. Isso foi uma história que inventaram. Ela mesma, ela acreditou, depois ela disse, eu mesmo acreditei nisso, que não era verdade isso aí. Eu perdi mesmo, perdi o concurso, foi uma americana que ganhou, a Martha Stevenson, que ganhou naquela oportunidade o Miss Universo. Mas ela se consagra no Brasil, casa muito jovem com um homem rico, ele fica viúvo e depois casa com o seu Álvaro Piano, dono de uma casa de dinheiro. Como é que se chama essa casa que faz troca de dinheiro? Câmbio. Casa de câmbio, né? A Casa Piano, ali no centro do Rio de Janeiro, se não me lembro, ali não me falha a memória, Avenida Rio Branco, é por ali. E ela casa, e essa casa foi à falência, e ela ficou muito mal de dinheiro já no final da sua vida. A Constança Pascolato, também de aniversário no dia de hoje. César Camargo Mariano. A Constância é maravilhosa, né? Sabe ser chique. César Camargo Mariano, completando hoje 74 anos de idade. Ele continua morando nos Estados Unidos. E a dona Magda foi namorada dele, né? Aliás, dona Magda está, sabe aonde? Cantor, né? Está no Bom Jovi. Show do Tá lá no Bom Jovi, a dona Magda. Deram camarote pra ela ou não? Não, deve ter dado, né? A cantora Joelma, que não é essa cantora aí, a antiga Joelma. O Jeremy Irons, ator britânico, fantástico, muito bom, é um ator supimpa, tem uma voz maravilhosa, é ator daquele velho estilo inglês. A Twiggy, lembra da Twiggy? Sim. Atriz e modelo, está completando hoje 68 anos de idade. Olha Estilo como o tempo anorexica, menina da década de 60. Ela era baixinha, de olhos azuis, magra, usava cílios, branquela, né? papapá. A minha querida amiga Bia Seidel, completando hoje 56 anos de idade. É conhecida, eu chamo amiga, uma conhecida. Que intimidade, né? Não, ela participou de muitos Já ficou com programas. ela ou não? Mas que isso? Tá pra ficar com ela, tomar um café com ela. Não, o senhor insinuou uma coisa que não é verdade. Mas tu acha que o senhor Vitorino só insinua? Ela foi casada com o Rony Fon durante um tempo. Foi nessa época que eu conheci a Bia Seidel. O Jimmy Fallon, comediante americano, que é o apresentador de televisão mais importante dos Estados Unidos, um dos mais importantes dos Estados Unidos hoje. A Luísa Mel, apresentadora de televisão que se especializou em pets, né? Ela apresenta cachorros, gatos, etc, etc. E o ator brasileiro Tiago Martins, completando 29 anos de idade, ator da TV Globo. Esses são os aniversariantes de hoje. O Sandro aqui no Atualidades, no Facebook, diz o seguinte: grande programa, bancada excepcional, sou fã de todos, mas em especial do Marne. Muito obrigado. Que não tem Face, então a gente tem que ficar lendo para Marne Barcelos. Acho que a gente tem que criar um Facebook para o Marne Barcelos. Olha aqui, ó. Também acho. Eu sou um semi-ogro. Eu gosto de você, mas todo mundo aprende. Eu, se eu fosse mulher, eu tava contigo agora. Num motel pode qualquer. ser homem. Não, aqui na bancada. Vai ter que trocar a operação. Pode ser homem e ficar com homem, não tem problema. Mas eu sou um tá cara muito estranhando? agressivo. Não, mas ué, gente, quando não tem problema nenhum. Não, eu tô fora da. Se Como é que vocês estão diz? Eu tô afim fora dessa operação. Dessa operação, eu tô fora. Tô fora dessa operação. Ô, Vitorino, tu tá dentro da operação? Hein? Olha aí, 2 canhão aí, gente. 2 canhão. O que é isso, querido? Tira a roupa aqui e eu, o Mário, tirando. Aqui é Grécia. Não, Mário, aqui é Grécia. Vamos. O Mário Chicão, a camisa do senhor Vitorino, muito bonita. O que ela lembra o senhor? Cor sim, cor não. Rosinha. A mãe de alguém. A gente passou pela cabeça. Não, tá na tendência, Candy Colors. Aqui é Candy Colors. Eu não sei. Falando que ele Colors, o Rock in Rio, que no último final de semana movimentou bastante o Rio de Janeiro, movimentou bastante o show business, foi marcado por várias manifestações. Manifestações de povos indígenas, ONGs ligadas a povos indígenas, manifestações também de ONGs que lutam contra o racismo, algumas manifestações da cultura de favela do Rio de Janeiro, enfim. O Rock in Rio no último final de semana teve muitas manifestações. Aliás, o Rock in Rio no último final de semana teve de tudo, menos rock.
Teve samba? Homenagearam os 100 anos do samba no Rock in Rio. Teve samba, teve uma porção de... Aqueles palcos pequenos, não é apenas o palco mundo, aquele palco pequeno, são ótimos, tem apresentações maravilhosas ali, mas teve tudo menos rock. O rock... As bandas de rock vão tocar nesse próximo final de semana agora que vem rock. Agora, pra mim, a melhor atração até agora do Rock in Rio foi Justin Timberlake. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Agora, as pessoas... Sabe que... Não, só que ele fala do Rock in Rio, das pessoas que vieram conhecer o Rio de Janeiro, no momento em que está vivendo o Rio de Janeiro, essa tristeza do Rio de Janeiro, tiros, batalhões de soldados do tráfico andando pelas ruas da Rocinha. Eu conheço a Rocinha, estive lá muitas vezes na Rocinha, tinha amigos que moravam na Rocinha, trabalhadores, inclusive um rapaz trabalhava comigo, fui no aniversário dele lá, quando trabalhava comigo lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e eu me lembro exatamente das pessoas, dos trabalhadores, porque 99% são trabalhadores que moram nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. E o que caiu, um grande movimento do turismo no Rio de Janeiro, era a visita às favelas. Que os estrangeiros e brasileiros que ele conhecia, de favela Tura, isso aí, exatamente esse nome. Então as pessoas se conheciam, mas quem é que vai subir em favela agora com toda essa periculosidade, com tudo aquilo que acontece? Mas estão com medo, né? Quer dizer, quantas pessoas morreram? Voltando ao falar do Rock in Rio, que eu queria falar antes. Tá bombando na internet a foto minha e da Cris Bart. Ele corta tudo. No Instagram, chicão.tofani, que é estilo mãozinha no queixo. Eu e a Cris estamos com mão no queixo, é uma coisa extremamente artística. Mudou a minha vida. Vai, agora vamos ao Rock in Rio. Não, vamos ver o que ela vai falar. Ela queria falar, não conseguiu falar. Eu queria falar do Vitorino que falou que não tinha rock, né? Mas abriram para vários estilos, mas o funk não. A marca registrada foi o pop, né? Nesse primeiro final de semana. O rock mesmo vem agora no próximo final de semana. Agora, essa discussão em torno da Anitta, eu achei um negócio absolutamente fora de desfoque. Porque disseram o seguinte, tinha que botar para substituir a Lady Gaga a Anitta. Não, na verdade não era nem isso que eu queria falar, né, Vitorino? Na verdade, eu respeito a colega, Vitorino. A colega quer falar. Posso? Na verdade, ela ficou meiga agora. Não, é que a Anitta ficou furiosa, porque Ivete Sangalo participou do Rock in Rio, né? Outros cantores que não são do rock, outros estilos pop, que são considerados pop, participaram e a Anitta ficou de fora. Ela se considera uma cantora pop e ela, com raiva, resolveu criar o próprio festival dela. Diz que vai criar um festival onde possa ter... Não é fake. Será? Fake news. É que a Anitta, ela é a maior artista pop na atualidade do Brasil. Isso é inegável. Quem gosta ou quem não gosta. Eu acho que ela poderia estar em algum momento ou em algum palco no Rock in Rio. Se ela é a maior, a maior cantora pop e tinha a maior parte das apresentações foi de pop, eu não entendo por que ela não podia estar, então. Gostando ou não, é realidade o que a Cris falou, né? Vitorino tá Mas agora substituir a Lady Gaga e já passa a ser uma coisa plus. Aí não dá. É que nem substituir eu pelo Vitorino. Ontem eu assisti um filme, tava vendo um filme no Netflix de... Eu gosto, né, desses filmes musicais. Como é que a gente adere no Netflix? E aí, quando eu vejo, a Anitta participa. Faz um show no final que um dos integrantes do filme, um dos personagens, é fã da Anitta e aí ele faz uma parte... brasileiro? Não, é filme americano. Filme de dança. E aí a Anitta faz participação, faz show e o ator, né, participa do show dela. Nunca viu a Anitta dançando. É muito ruim. Tá bombando. Pelo amor de Deus. Tá, então vamos à informação agora. A Anitta, isso aí também é informação, chefe. A Anitta não participou do Rock in Rio. A Roberta Medina, filha do Roberto Medina, que é o dono, Bom, eu também tentei dar informação antes que tu me cortou, não fica fazendo carinha pro Marne. A Roberta Medina é a superintendente do Rock in Rio, ela é a filha do Roberto Medina, ela é a superintendente e trabalha ligada à imprensa dando informações. Bom, quando falaram, mas as atrações, porque não tem a Anitta? Aí veio a explicação. A Anitta estava numa turnê e tinha alguns compromissos e o que se pede no Rock in Rio? Se pede um show diferente, um show especial, um show inédito. É a única exigência contratual que tem a Rock in Rio. E a Anitta disse que não teria tempo hábil para preparar um show assim. Então,
Não é que a Anitta não tenha ido para o então Rock in Rio. Ela está se revoltando à toa. Não, ela está se revoltando à toa porque ela já está escalada para o Rock in Rio Lisboa. Isso sim. Ela já foi convidada, já aceitou e vai se apresentar no Rock in Rio em Lisboa. Então, assim, o que também cobraram muito é que com a não vinda da Lady Gaga, podiam colocar a Anitta. Pô, a Lady Gaga, ela informou que não vinha 24 horas antes. Não tinha tempo hábil para a Anitta preparar um show, para a Anitta preparar a banda, roteirar para fazer uma apresentação. Não tinha tempo hábil, não tinha como passar som, não dava tempo. E uma coisa não é equivalente então, a assim, outra, né? Aí criaram essa coisa de que tem problema. Ninguém tem problema com a Anitta. A Anitta vende. E o Roberto Medina, a Roberta Medina, a Arteplan, eles são empresários. Eles querem ter lucro. Então não tem gosto musical. Eu, por exemplo, eu tenho meu gosto musical, mas eu trabalho para a Festa Nacional da Música e que, aliás, acontece aqui a partir do dia 14 de outubro em toda a cidade. Onde? Aqui em Porto Alegre e depois 22, 23 e 24 no Plaza São Rafael. E eu tenho meu gosto musical, mas na Festa Nacional da Música convivem todos os estilos. Claro, né? Todo mundo, todo, pessoal do rap, pessoal do rock and roll, pessoal do pop, pessoal do sertanejo, pessoal do samba, música eletrônica, DJ, todos os segmentos estão representados lá. Então, assim, uma coisa é você ser profissional e trabalhar, e outra coisa é a tua preferência pessoal, entendeu? Eu jamais levaria um disco da Anitta para ouvir em casa. Mas, pô, Gustavo, precisa fazer um show, precisamos montar um show para levar 10 mil pessoas, a grana é, a Anitta leva a gente. Entendeu? Então, é preciso nessa hora a gente saber separar o gosto pessoal da atividade profissional. Você não ouviria na sua casa disco dela, é isso? Sim, e acho que o Roberto Medina, nesse ponto, e a Roberta Medina, foram bem racionais. Não tinha tempo hábil para a Anitta se apresentar no Rock in Rio desse ano. Sim. E quando ela foi convidada, ela alegou que tinha uns outros compromissos, não podia preparar um show, não sei o quê, lá. Na verdade, isso aí para mim foi discurso, viu? Não houve acerto de cachê. Falando em Rock in Rio, mais de 600 quilos de comida são inutilizados pela vigilância sanitária no Rock in Rio. Sabiam disso? Sim, e o pessoal ficou muito triste, porque a grande maioria era queijos artesanais e presuntos e coisas que eles alegaram que não estava estragado, só não tinha origem. Vamos à notícia, então? A notícia agora. Edson Fachin, do STF, rejeita o pedido da defesa de Michel Temer para que a ação de Rodrigo Janot fosse devolvida à Procuradoria-Geral da República sob o argumento de que a segunda denúncia contra o presidente inclui fatos anteriores ao seu mandato. Ele tentou, mas não conseguiu. Mas eles vão apelar, viu? Eles vão apelar e vão querer levar para o plenário. Porque a gente sabe que o Gilmar Mendes, Lewandowski, essa turma estão loucos de vontade de devolver para a PGR para a dona Dodge Dart lá sufocar esse negócio. Dodge Dart. Não, essa foi boa. A informação foi boa. O governador lá do Porto Rico pediu 3 dias de resguardo. Pediu, pelo amor de Deus, que as pessoas não saiam de casa. Sabe quanto está aqui? Quanto por hora? 240 quilômetros por hora. Maria, destruiu. E o Zé? Cadê o Zé? Vai chegar como a verdade é que o governador de lá disse o seguinte, né? Que milhares de prédios serão destruídos na ilha e que as pessoas têm que se abrigar, não saiam de casa e se sentir que o prédio pode desabar, qualquer rajadura, tem que sair correndo para o meio da rua porque não há como escapar disso aí. Imagina um vento de 240 km por hora, que coisa horrível lá na bela ilha de Porto Rico, né? Que é dos Estados Unidos também, um estado associado. Pressionado pela constatação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dificilmente poderá ser candidato a presidente, o PT trabalha com um plano C, não é nem B, para as eleições de 2018, o boicote. Nesse caso, além de não disputar a presidência, um dos maiores partidos brasileiros também não lançaria candidatos ao Senado ou à Câmara dos Deputados e se dedicaria a uma corrida internacional para propalar o que considera mais uma rachadura na democracia do país. O que estamos denunciando é que o impedimento de Lula seria uma fraude nas eleições. O boicote é uma coisa que ainda não está sendo oficialmente discutida ainda, mas vai caminhar para isso se ele for impedido de ser candidato. É um processo que não tem base jurídica, afirmou quem à BBC?
Carla, Glaze-off. Imagina. Vitorino, a credibilidade Mas a mulher o Brasil agradece esse boicote. é muito chato. O Brasil está agradecendo o boicote que o PT não participa das eleições e fica na dele aí. Mas é só um desejo, viu, Chicão? Porque o Lula vai participar. Mesmo que ele seja condenado aqui pelo TRF4, não adianta, ele vai arrumar uma liminarzinha lá em Brasília. Isso aí vai arrumar uma liminarzinha lá em Brasília, sempre tem jeitinho. E eu acho até que ele deve participar e perder nas urnas. Perder nas urnas. Aí eles vão dizer que houve coisa, fraude nas urnas. Nas urnas foi eles que mandaram vir na Venezuela. Fraude nas urnas, vai ser difícil, né? Antes era seguro, mas é tudo assim no Brasil, né? Enquanto estão no poder é de um jeito, saem do poder é de outro jeito. Capaz de dizer isso mesmo. Marne, estão dando um pau aqui sobre esse ódio ao Paulo Freire que você fez. Sobre o quê? Tem gente que quer comer o teu fígado. Mas eu estou muito preocupado. Eu não vou mudar o meu pensamento em função de que querem comer o meu fígado. O meu fígado é indigesto. O porquê? Não, sobre os elogios ao Paulo Freire. Vou continuar elogiando. Criticando. A Rosângela, no Atualidades aqui no Facebook, que diz o seguinte: pregar o amor, é isso aí, Vitorino, é o que falta. Beijos, meus queridos. Um beijo, Chicão. Adoro vocês todos. Eu acho que o objetivo da religião é esse, né? É a compreensão entre os povos, sabe? É, bem verdade, harmonia, a harmonia. Certa. Poxa, sabe, a religião muçulmana, por exemplo, a segunda maior religião do planeta. Que é uma religião de bondade, pega um lado ruim. Você pega o Alcorão, o Alcorão tem frases fortes, a Bíblia também tem frases fortes. Agora, quem interpreta é que faz disso bem. O problema da humanidade é a interpretação de texto. Interpretação. A hermenêutica. Esse negócio. Voltamos à hermenêutica. Mandaram um negócio bacana aqui dos planetas, sobre a gravidade dos planetas. Uma pessoa que pesa 100 quilos na Terra, em Marte, pesa 35. E em Plutão, pesa 6,8 kg. Tá aí o meu problema. Eu não sou gordo, eu nasci no planeta errado. Nasceu no lugar errado. Eu nasci no planeta errado. E a executiva da empresa Gastern confirmou 11 compras entre 2012 e da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. E Adriano Anselmo exigia descrição total, diz a diretora da joalheria. Esses daí não tem salvação, né? Não. Esses daí não mas tem também eles escancararam e aprontaram, né? Publicaram vídeos jantando em Paris, Marne Barcelo. Um jantar que custou $12 mil. Isso foi no aniversário dela. O relógio ou a joia que foi comprada. O Rio de Janeiro apodrecendo, salários atrasados, o Estado entregue para bandidagem e esse bandido sem vergonha. Se fosse na China, ele levaria Não, é a melhor punição que tem na China. Tem que levar um tiro, né, cara? O Lúcio Medeiros está nos assistindo em Garopaba pelo aplicativo da Pampa. Valeu, Lúcio. Obrigado pela parceria. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Tem um telespectador também que está assistindo de Florianópolis, que mandou um abração, agora eu perdi a mensagem dele. É bacana isso, né? A gente ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul através dos nossos aplicativos e das nossas plataformas também. Coisa boa. Voltando a falar, né, da liminar, da cura gay. Ai, meu Deus. O diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI, como forma de protesto, ele resolveu enviar um e-mail irônico, obviamente, como forma de protesto, dizendo que quer se aposentar por ser homossexual. Sim, já que é doença. Já começaram quer se aposentar. Os memes, né? Hoje não vou trabalhar, acordei com gay. E as fotos, né, dizendo, a Fernanda Gentil foi uma que postou, né, vou tomar meu remedinho hoje pra ficar curada e tal.
Realmente, a gente tem que encarar não como uma doença, mas qualquer pessoa heterossexual ou homossexual tem o direito de ir ao psicólogo e falar sobre as suas... Psicologia existe para isso. Exatamente. Né? Psiquiatria, psicologia, o doutor Freud explicava tudo isso. O Rafael Correia, no atualidades@pampa.com.br, diz o seguinte: Carla, diga para o Gustavo que a origem das religiões afro foi trazida pelos anjos caídos na África para os negros terem acesso à religião. E a propósito, os judeus são os únicos a comemorarem a criação de todos os seres humanos em 22 de setembro. Tudo bem, então tá da informação. Olha aqui, ó, o Ricardo lá de Gravataí diz que a camisa do Chicão é linda e quer saber que grife é essa. Gosto muito de vocês, um abraço à bancada. Chicão. Cara, isso aqui é uma cor assim, tipo um Bois de Rose, que é um vinho antigo. Essa aqui é um protótipo das camisas XT que a Gola está desenvolvendo, que nós vamos lançar em Punta del Este em novembro, que eu vou oferecer uma pro Vitorino. E a minha o senhor não oferece nenhuma? Tu não usa, querido. Tu não foi no Pai Paulinho lá. Mas a camisa, mas o que tem que dar uma coisa com a outra? Ele fica com ódio. Ele fica com ódio. Olha o amor no coração. Mas uma mulher com uma camisa masculina fica muito charmoso. Claro, ele fica também. Ele está economizando. Cadê o amor no coração? Não, ele tem interesse, como diria o Brizola, do seu Vitorino. Quais interesses? Tem. Advocatícios. Então serviços prestados. O Vitorino é um amigo meu. Permuta. Chicão, e o meu tamanho é GPC. Já, claro. O que é GPC? Grande pra cacete. O Estado mandou o Vitorino como meu advogado, eu não tinha condições de custear um advogado. E o Estado nomeou o Vitorino. Ele é o teu, como chama? Como chama? Procurador? Não, o defensor. Defensor dativo. Defensor. O Partenon, o Everton do Partenon tá tirando um sarro aqui. Ele diz o seguinte, ó, boa noite, bancada. Estou deixando vocês mais cedo, porque amanhã é feriado e hoje é dia de caipirinha e churrasco. Mas essa bancada tinha que ter cota para mulher feia, porque só tem gata aí. Um abraço a todos, o Everton do Partenon. O Everton vai estar de feriado amanhã, mas nós não. Nós voltamos nesta quarta-feira com mais um Atualidades Pampa com Magda Beatriz, bancada completa. Beijo, tchau.